Bom, galera, vamos lá então. Ó. Então, para eu poder periodizar, o que nós já vimos em videoaulas anteriores? Eu tenho que conhecer quem eu vou periodizar, quem é a pessoa. Então, eu tenho que criar uma espécie de um avatar aqui, né? Um modelo de uma pessoa com uma característica e dentro dessa característica, obviamente, ela tem um nível de flexibilidade baixo, eu tenho que evoluir, aí eu periodizo o processo de treinamento. Então, vamos imaginar que nós estamos trabalhando aqui com um homem, vamos imaginar que esse cara tem 40 anos, tá? Aqui nós podemos ter várias outras condicionantes aqui, né? Vamos colocar que esse cara aqui joga, ó, ele é futeboleiro final de semana, é aquele atleta final de semana. Então futebol, né? O cara joga futebol no sábado, clássico, né? E aí é aquele negócio, ele fala que joga futebol no sábado, mas tem que ver se ele mais toma cerveja ou joga futebol, porque a gente sabe que boleiro final de semana tem cara que mais toma cerveja do que joga futebol, né? Nesse processo. Ele não treina durante a semana, tá? Aí vocês fizeram um teste abdominal com ele, aquele clássico teste abdominal, o cara meteu 20 flexões, muito mal feitas, pô, então tem baixa força abdominal, né? Eu já comecei a fazer alguns testes. Posturalmente, vamos imaginar aí que vocês viram que esse cara tem uma pelve com tilt anterior, tá? Levando uma hiperlordose. Então, lá na avaliação de vocês viram que ele tem uma hiperlordose com, ó, tilt, né? Inclinação, né? Anterior. Então aquela pelve está rodada anteriormente, e aí eu já comecei a ver hiperlordose, e quando eu aplico o teste sentar e alcançar, teste sentar e alcançar, né? O que eu obtive lá? Eu obtive um valor de 3 centímetros. Pô, 3 centímetros é pouco pra caramba, né? Só que além do teste sentar e alcançar e viu que a cadeia posterior do cara está encurtada, ó, já começou a linkar com a ideia da periodização da flexibilidade. A cadeia posterior está encurtada, o que vocês fizeram também? Vocês fizeram um teste de fleximetria com esse cara. Fleximetria, tá? Não conhece fleximetria? Fala conosco aí, porque a gente tem uma plataforma de desenvolvimento de carreira onde nós colocamos um curso exclusivo de fleximetria para os nossos alunos nessa plataforma de desenvolvimento de carreira chamada Treine Foco Play. Dá uma conversada conosco aí. Aqui na descrição do vídeo tem o link, conversa conosco pelo direct, pelo WhatsApp, onde tu achar um meio de comunicação, conversa conosco. Porque se tu queres entender um pouco mais de flexibilidade, tem um curso exclusivo na plataforma Treine Foco Play sobre isso, para os nossos alunos de desenvolvimento de carreira. Além de outros 75 cursos que nós temos hoje, o dia que eu gravo para vocês. E o tempo todo nós estamos colocando cursos novos, desenvolvendo estratégias novas com os nossos alunos lá. Então, se quiser saber mais sobre isso, entre em contato conosco aí, Treine Foco Play, desenvolvimento de carreira. Então, olha só, dentro disso aqui eu já tenho uma ideia. Claro que o ideal seria, né, eu ter mais informações desse cara aqui, né? Então, eu sei que ele é um cara de meia idade, joga futebol final de semana, não faz outra coisa além disso, boleiro final de semana, né? Boleirinho lá, né? Abdominais, quando eu apliquei um teste abdominal, até que ele não foi ruim, mas também não foi bem, muito mal feito a execução. Tem uma hiperlordose, muito provavelmente em função de uma anteversão da pelve. No teste sentar e alcançar, ele deu um nível 3 de encurtamento. E aí aquilo que eu já falei em videoaulas anteriores aqui da periodização. Aonde o cara sentiu aquele encurtamento muscular. Então não é só aplicar o teste sentar e alcançar e perguntar para ele onde ele sentiu o desconforto, a resistência ao alongamento. E vamos imaginar que ele sentiu no grupo isquiotibial. Então nos isquiotibiais lá, nos isquios, né? Grupo isquiotibial lá, o grupo posterior de coxa. Então ele tem encurtamento posterior de coxa. Pô, o cara ainda joga futebol. E na fleximetria eu vi que ele tem encurtamento para extensão de quadril, né? Ele não tem uma boa extensão do quadril, então ele pode ter encurtamento dos flexores do quadril e isso pode estar levando também a essa anteversão da pelve. Por exemplo, um ilipsoso encurtado, ele impede a extensão do quadril e ele, como é anteversor da pelve, ele pode levar essa anteversão da pelve e essa anteversão da pelve está levando o cara, ó, à hiperlordose. Olha qual é a conclusão que eu tenho desse processo aqui. Ao fazer a fleximetria, ao jogar um dado de banco de Wells, né, do teste sentar e alcançar e trabalhando com a postura. Esse cara, eu fecho um diagnóstico nele que ele tem um encurtamento. E aí, claro que eu posso fazer um teste específico daí disso, né? Devo, né, nesse sentido. Encurtamento de isquiotibiais. E além disso, ele pode ter de ilipsoas. Que foi o que eu comentei agora para vocês. Então, eu tenho 2 grupos musculares aqui. Com esse cara, há uma chance muito grande dele ter encurtamento desses grupos. E aí, eu preciso fazer uma periodização. Por quê? Olha só, quando ele fez o banco de Wells, foi ruim pra caramba. E ele sentiu os isquios, então eu coloquei aqui, ó, tem encurtamento de isquios.
Porém, quando eu faço a fleximetria, eu também percebi que a extensão de quadril dele está limitada. Tá? A extensão do quadril limitada me leva a crer que os flexores do quadril estão encurtados. E uma vez encurtados os flexores do quadril, como eles são anteversores da pelve, principalmente o ilho-psoas, tem que dar uma olhadinha no reto femoral e no sartório também, porque uma vez eles encurtados, eles criam a tilt anterior da pelve, e a tilt anterior da pelve leva a hiperlordose lombar. A hora que começa a fechar uma ideia aqui desse cidadão, eu começo a ter uma visão mais tranquila desse cara, que eu preciso trabalhar então, olha lá, fazer uma periodização de flexibilidade dele aqui, ó. É assim que começa a periodização, galera. Não dá para chegar com receita de bolo. Não existe isso. Eu começo a fazer um panorama de leitura do cara a partir de uma avaliação e a partir disso eu começo a prescrever. Então, prescrição sem avaliação, prescrição cega. Hashtag fica a dica, né? Prescrição sem avaliação, prescrição cega. Bom, a partir disso agora eu vou periodizar. Vamos imaginar, para encurtar o assunto aqui, que é isso que eu diagnostiquei com o cara. Claro que eu posso ter outras regiões encurtadas, é até muito provável que ele tenha outras regiões musculares encurtadas, né? E tem a região de abdominal, lá os flexores do quadril, porque eu fiz o abdominal clássico, né? Que exige do reto abdominal, flexor da coluna vertebral, e exige dos flexores do quadril também. Ele não foi bem e foi uma execução muito ruim, então tem fraqueza de flexor de quadril também. Mas como aqui nós vamos abordar a periodização de flexibilidade hoje, é isso que eu vou me ater a partir de agora, tá? Então vamos lá, ó. Vamos imaginar que eu vou trabalhar então esses dois tópicos agora aqui, de flexibilidade, e os outros eu vou trabalhar alongamento normal. Por quê? Porque eu identifiquei que nas outras regiões, imaginemos, né? Que nas outras regiões o cara tá legal, até para flexibilidade, para jogar futebol, para a idade dele, não é atleta, para as condições do dia a dia dele. Cara, tá tranquilo, só essas duas regiões. Então eu preciso trabalhar a flexibilidade nessas duas regiões. Então eu vou bolar lá um macro ciclo de treinamento primeiro para o cara. Vou imaginar que eu estou recebendo esse cara em março de um determinado ano e eu faço uma periodização para ele até dezembro. Então aqui eu tenho um macro ciclo de treino. Aqui está o meu macro. Isso aqui eu já defini, já falei, já expliquei nas videoaulas anteriores. Não vou entrar em detalhes sobre o macrociclo, vocês vão dar uma olhada lá. Dentro desse macrociclo agora eu tenho que jogar os mesos. E assim, galera, colocar os mesos não é colocar meso por colocar meso. Eu tenho que ver aqui agora como é que eu vou dividir a ideia de conteúdo de treinamento e como é que eu vou trabalhar com esse cara. Como ao fazer esses testes eu vi que esse cara tem fraqueza abdominal, dificuldade de força também, e esse cara tem uma condição motora baixa, né? E talvez até por isso ele sofra lesões lá que eu vejo no futebol, o que eu vou pensar? Eu vou botar um primeiro meso, aí vamos pensar aqui, ó. Meu primeiro meso, ele vai então de março, portanto, tá? De março, abril, maio, eu vou até maio, eu vou pensar nesse primeiro meso, então aqui é o primeiro meso, o ciclo desse cara, e eu tenho por objetivo dar bases para esse cara. Pô, é um cara que nunca treinou, não joga futebol no final de semana, tem aquelas dificuldades ali, eu vou fazer uma periodização para flexibilidade, mas vou dar uma base. Nessa base aqui, nesse período aqui, eu vou fazer só alongamento com ele. Não vou ainda trabalhar naquilo que é o meu objetivo de flexibilidade nesse meso e vou trabalhar a base motora dele. Motora e consciência corporal. Eu tenho que trabalhar a base motora, consciência corporal, fazer um alongamento e dar uma base de força-resistência para ele. Força, resistência. Então vejam bem, ó, eu optei, nesse momento, ainda não atingi o trabalho de flexibilidade específico para dar uma base geral. Esse alongamento vai me mostrar como é que está a consciência corporal desse cara, se ele tem pouco ou muita consciência. Então com o trabalho de alongamento eu já trabalho a consciência corporal, a base motora dele, vou dar uma olhada como é que ele responde junto com a consciência corporal e vou dar uma base de força. Esse é o objetivo do meu primeiro meso. E aí no meu segundo meso, o que eu vou fazer? Eu vou separar em dois grandes mesos aqui, agora pensando mais na flexibilidade. Então eu vou ter um segundo e um terceiro meso aqui, ó. O meu segundo meso vai até agosto, vamos colocar aqui, ó. E o outro vai até dezembro. Ó, já escalonei na linha do tempo. Periodização não é escalonar conteúdo de treinamento na linha do tempo, eu estou escalonando, ó. Eu fiz um grande bloco de treinamento, dividi em 3 pequenos blocos de treinamento chamado mesociclos. E aqui eu tenho os mesos. E agora o que eu vou fazer aqui? Isso aqui é uma proposta, não é uma regra, hein? Não é uma receita de bolo, é uma proposta, é uma linha de raciocínio. Bom, o que eu vou fazer? Aqui eu vou trabalhar a flexibilidade dele, então naqueles pontos que ele precisa e aqui também. Porém, eu tenho uma estratégia que eu estou planejando. Aqui eu vou trabalhar com a flexibilidade estática dele. Eu vou trabalhar com o método estático, tá? Aqui eu vou trabalhar com FNP,
facilitação neuromuscular proprioceptiva. Ou seja, olha bem a minha estratégia. Eu dou uma base para esse cara, vou trabalhar outras valências. Claro que aqui eu vou ter que trabalhar força, um pouco de agilidade com ele, mas pensando agora em flexibilidade, eu vou trabalhar em três mesos. O escalonamento temporal já está descrito aqui. Eu vou dar uma base para ele, vou conhecer um pouco melhor esse cara e agora eu intervenho com o trabalho de flexibilidade naqueles 2 pontos principais. Primeiro eu vou trabalhar estaticamente com esse cara. Caso não funcione, eu vou aplicar um método mais rigoroso, mais intenso depois. Então, estaticamente, trabalhando flexibilidade de isquiotibiais e ilho-psoas, se eu já resolver o problema do cara aqui, aborto essa parte e faço trabalho de manutenção de flexibilidade. Se eu não conseguir resolver o problema do cara de maio a agosto, então eu já estou planejando situações. Cara, se não resolver com trabalho de flexibilidade estático, eu vou entrar com FNP. Alguém aí pode dizer, João, mas não seria legal trabalhar flexibilidade dinâmica devido ao futebol que ele joga lá? Seria. Mas, cara, nós estamos falando de um cara que é boleiro final de semana, é atleta final de semana, ele joga futebolzinho, menos joga futebol e mais toma cerveja. Lembra daquela ideia? Cara, então eu estou mais preparando um cara para o dia a dia do que para jogar aquele futebol, porque aquele futebol, se ele manter aquele nível dele no futebol, tá ótimo. Então eu não vou trabalhar a especificidade aqui do futebol. Agora, se esse cara jogasse futebol 2, 3 vezes na semana, mesmo que amadoramente, mas fosse vinculado ao futebol, curte o futebol e eu encontrasse esses encurtamentos, aqui eu já entraria talvez com um trabalho de flexibilidade. Olha só como mudaria a periodização, hein? Mudaria as ideias dos mestres. Eu já entraria com um trabalho de flexionamento aqui para dar base já de flexionamento para ele, estático. Aqui entraria com o dinâmico, que tem mais a ver daí com o futebol que ele praticaria 2, 3 vezes na semana e não evoluindo a flexibilidade. Eu tendo dificuldade de evoluir a flexibilidade. No primeiro e segundo meso, aí eu continuaria aplicando o FNP no terceiro meso. Então, o meu recurso é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é o recurso, o método, né, a técnica mais intensa para desenvolver flexibilidade. Então, olha bem, planejaria já de uma forma um pouco diferente se essa rotina de futebol aqui, ó, não fosse só o sábado, fosse sábado e domingo e um dia da semana e o cara fosse bem vinculado à prática desportiva do futebol. Mesmo que os outros dados fossem os mesmos, inclusive dos encurtamentos, eu já modificaria o planejamento. Olha aí, periodização é planejar, tendo uma lógica de planejamento nesse processo aí. Ok. Estabeleci e organizei agora aqui os meus meses. Então agora o que eu teria que fazer aqui? Agora eu tenho que ir para os microciclos de treinamento. Tem uma pergunta aqui do Manda bala. Diego Aquino. Aquino, a flexibilidade ajuda na prática esportiva em todos os esportes? Os esportes que precisam de amplitude de movimento que o cara não tenha, Diego, ao desenvolver aquela amplitude de movimento que ele não tem, tu vai ajudar ele na prática esportiva. Então, imaginando que ele vai chutar a bola, como eu coloquei, ele tem, ó, a galera que está acompanhando pelo YouTube aí também, ó, o ilho-psoas encurtado, no momento que ele vai preparar para o chute, ele vai fazer extensão do quadril e flexão do joelho. Se ele tem uma boa flexão do joelho e o quadril aqui, ó, não estende bem, pode ser o reto femoral encurtado, porque o reto femoral está sendo alongado no joelho e alongado no quadril para preparar para chutar a bola. Se o cara não tem um reto femoral com boa flexibilidade, Diego, o que acontece? Ele não vai conseguir preparar bem, ter uma amplitude para poder atacar, golpear bem a bola na hora de chutar. Isso pode, normalmente vai levar ele a uma dificuldade técnica no chute, uma precisão do chute menor, uma potência menor, porque ele não consegue dar uma amplitude suficiente para acelerar o pé e golpear a bola. Se eu melhorar a flexibilidade de ilho-psoas e reto femoral, ele vai conseguir flexionar mais o joelho, estender mais o quadril, preparar mais aquelas imagens que a gente vê de jogador de futebol profissional para chutar e golpear a bola. Então, nesse sentido, se esse futebol de novo, ó, tivesse um peso maior na vida dele, eu já começaria já no primeiro mesociclo já com uma intervenção de flexibilidade estática, que é a mais segura, entraria depois aqui numa dinâmica e ficaria com o recurso do FNP caso não tenha evoluído ainda. E olha só, eu estou indo paulatinamente, gradativamente pensando isso ao longo de março a dezembro, ao longo do meu macrociclo. Não estou atropelando nada, o cara está treinando força aqui também, está treinando aeróbico, está treinando funcional, tem outros treinamentos que estão ocorrendo de forma periodizada também ao longo do treinamento de flexibilidade. Tem que ficar bem claro para a galera do YouTube e a galera do Instagram que aqui nós estamos o quê? Pensando numa valência biomotora de flexibilidade, mas ele vai ter outras aqui também. Então nessa estratégia, se esse futebol tem mais peso, mudaria um pouco o planejamento. Como o futebol não tem muito peso, o cara joga no sábado, 15 minutos depois toma cerveja, pega, imagina a ideia, né? Então aqui eu estou fazendo um trabalho bem tranquilo, não estou pensando em performar o cara no futebol. Não é essa a ideia aí, tá, Diego? Bom, seguindo agora aqui, ó.
Vou fazer o primeiro meso, aí eu tenho a base, né? Vou fazer alongamento, o alongamento. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer semanas de treinamento. Vocês já viram que eu gosto de dividir, não é obrigatório, mas como não é um atleta profissional, eu divido aqui os microciclos por semana, calendário oficial. Então na primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, até fechar de março a maio. O que eu vou trabalhar? Vou trabalhar, ó, do ponto de vista da flexibilidade e alongamento. Então eu vou colocar alongamento o quê? Eu posso começar a colocar alongamentos aqui, ó, 4 tipos de exercício de alongamento, só para começar, aonde envolvam também o ilio-psoas e também os isquiotibiais. Depois eu posso aumentar isso aqui, mantenho aqui para 6, aumento para 6 e aqui aumento para 8 exercícios, mantenho 8 exercícios. Olha, eu já estou quantificando ao longo dos microciclos o número de exercícios de alongamento que eu estou fazendo com esse cara, dentro do mesociclo que tem por objetivo base, inclusive base de alongamento. E aqui a minha ideia também é conhecer um pouco melhor esse cara em termos de consciência corporal, né? Para poder ver como é que é a base motora dele, para poder depois introduzir melhor o trabalho de flexionamento, além dos outros treinamentos para ele. Ele já está trabalhando um pouco de força e resistência aeróbia nesse processo aqui. O que eu fiz? Aumentei o número de exercícios. Ainda é alongamento estático, E aqui um ponto importante. Eu tenho que ver bem como é que está a consciência corporal do cara. Ele consegue relaxar bem onde ele... Por exemplo, ele vai fazer esse alongamento aqui, ó. Estendi o joelho, flexionei o quadril. Aí eu quero que ele venha, ó, flexionando o quadril sobre o corpo com o joelho estendido, como eu estou fazendo aqui. Eu já começo a sentir, ó, posterior de coxa. Quando eu começo a sentir posterior de coxa, bem onde eu preciso trabalhar, ó, os isquiotibiais. Quando eu peço para esse cliente alongando, né, sensação de desconforto, para ele relaxar a musculatura posterior da coxa, ele efetivamente consegue fazer isso? Ele consegue se concentrar? Então eu estou perguntando agora aqui, ó, o nível de consciência corporal com capacidade motora desse cara para eu poder desenvolver um trabalho de alongamento eficiente com ele. Então por isso que eu vou começar só com 4 exercícios para ficar mais tempo nesses 4 exercícios e poder analisar melhor o cara nesse exercício. Faço uma variação que eu posso imaginar desse exercício, ele vai segurar na ponta do pé e tracionar. Bom, primeira coisa, ele consegue segurar na ponta do pé com o joelho estendido ou ele fica com a mão aqui, ó? Eu consigo segurar na ponta do pé e puxar o pé para trás, fazer uma dorsiflexão no tornozelo. Meu cliente consegue? Meu cliente fica aqui, pelo resultado do banco de Wells dele, ó, provavelmente não, né? Então ele vai ficar com a mão aqui. Então eu vou lá segurar no pé dele como personal trainer e vou gerar a dorsiflexão. Vejam bem, ó, onde é que vai acontecer esse nível de conhecimento do meu cliente? Onde eu vou detalhar, interpretar melhor o conhecimento do meu cliente? Aqui, ó, no meu primeiro meso, que é de base, e eu vou só fazer trabalho de alongamento para conhecer. Então, em 4 exercícios, eu vou fazer esse tipo de estratégia, depois eu vou aumentar um exercício a mais, 2 exercícios a mais, no segundo microciclo, no terceiro microciclo eu passo para 8 e mantenho. E aqui, como eu mantive 8 exercícios, eu acho isso um número bom de exercícios para pegar várias regiões corporais, eu posso, nesses 8 exercícios, nesses microciclos, para fechar esse meso aqui, ficar variando os exercícios, para ver se o meu cliente se acomoda melhor num, evolui melhor no outro. Para o mesmo grupo muscular, ao invés de fazer esse exercício, eu posso fazer bilateral em pé, com o joelho estendido, ver como é que ele responde, similar ao movimento do teste sentar e alcançar. Então eu vou testando. É base? É base. Bom, se é base que eu estou fazendo e não estou entrando ainda no trabalho de flexibilidade, dentro do meu planejamento, cara, aqui eu tenho que fazer muitos testes com o meu cliente para conhecer ele. Muitos testes. Feito isso, eu já verifiquei, olha só, com esses testes aqui, eu posso chegar a uma conclusão, e é interessante que eu chego, que eu tenho lá 5 exercícios que esse cara rende bem, tem uma boa consciência corporal e que envolve a flexibilidade de isquiotibial e ilio-psoas. Então, por exemplo, ilio-psoas eu vi que com ele, colocando, imaginando aqui, ó, colocando com o pé em cima da mesa e fazendo esse movimento com a pelve, ó, para frente, ó, estão vendo aqui? Eu estou gerando um alongamento do reto femoral desse lado, menor, mas principalmente de ilio-psoas. Para eu colocar o reto femoral, vou fazer uma variação. Só que nesse movimento, por exemplo, eu já estou sentindo essa região aqui, ó. Essa região é o ilio-psoas. Por que não é o reto femoral aqui nessa situação? Porque o joelho está estendido e o reto femoral está encurtado no joelho. Como o ilio-psoas, ele é monoarticular e eu estou fazendo a extensão do quadril, ele é flexor do quadril, eu já estou sentindo essa região, ilio-psoas. Vamos imaginar que o meu cliente, ele se adapta bem a esse alongamento. Então esse alongamento, para ilio-psoas, eu vou selecionar aqui, ó, nesses 5 exercícios.
Perceberam, galera? Teve uma lógica esse primeiro meso? Claro que teve. Os microciclos tiveram uma lógica? Claro que tiveram. E no final eu consigo chegar com 5 exercícios, posso testar o teste sentar e alcançar de novo e talvez até o meu cliente possa ter melhorado aqui para 6 centímetros no banco de Wells. Meu objetivo era alongamento. Mesmo assim ele melhorou um pouquinho porque ele começou a se exercitar. Beleza. Agora aqui o que eu vou entrar? Vou entrar com trabalho estático, né? Com treinamento de flexibilidade propriamente dita, eu já desenvolvi a consciência corporal dele. Estático por quê? Porque é o melhor para ele fazer, para ele entender a sensação de dor e relaxar. Então eu vou fazer o primeiro microciclo, segundo, terceiro e quarto. E aí o que eu faço? Eu começo com 3 exercícios aqui, pensando nesses 5, depois eu posso passar para 4 e aí eu fecho 5 aqui, aí eu mantenho 5 exercícios aqui. Quantas séries de trabalho estático? Série como? O cara vai lá, faz... Fica quanto tempo? Vamos imaginar que eu vou fazer o flexionamento estático, sente dor leve, fica 15 segundos e sai da posição. Aí volta, fica mais 15 segundos, sai da posição, 2 séries de 15 segundos. Então eu vou começar com 3 exercícios, tá? Com 2 séries de 15 segundos. Beleza. E depois, quando eu entrar com 4 exercícios, eu posso daí passar para 3 séries de 15 segundos. E quando eu passar para 5 exercícios, aí eu posso passar para 4 séries de 20 segundos. Ou seja, eu estou aumentando o tempo, a intervenção do trabalho de flexionamento de uma forma progressiva ao longo do mesociclo, através dos microciclos de treinamento. Então está tudo encaixado, galera. O macro está encaixado com o meso, que está encaixado com o microciclo. Eu estou usando o próprio treinamento para gerar dados, selecionei 5 melhores exercícios no período de base, no mesociclo de base. No segundo meso, que eu já entro com o trabalho de flexibilidade estático, para o meu cliente entender melhor a flexibilidade, eu começo com uma intervenção só de 3 exercícios, 2 sériezinhas de 15 para ir pegando, né, a dinâmica e vou aumentando gradativamente esse processo, até chegar nos 5 exercícios selecionados aqui. E se isso aqui, no final do segundo meso, estou me aproximando do final da videoaula, tá? Que está longa. No final do segundo meso, eu avalio o teste sentar e alcançar do meu cliente e ele vai lá e coloca, por exemplo, 27 centímetros no teste sentar e alcançar, eu me dou por satisfeito. Cara, resolvi o problema dele. João, e o encurtamento do ilho psoas? Aí tem que fazer um teste de fleximetria para extensão de quadril. Como é que foi esse teste de fleximetria na extensão do quadril? Se ele melhorou, eu aborto também a flexão do quadril. Se ele melhorou só no banco de Wells, ele melhorou só os isquios, não melhorou tanto o ilho psoas, eu parto agora para FNP no ilho psoas. Se ele melhorou os dois, né, banco de Wells e a fleximetria da extensão de quadril, eu aborto aqui e agora aqui ao invés de eu fazer FNP, eu corto o FNP e faço alongamento. Porque agora o meu objetivo é manter o cara no trabalho dele. O planejamento anteriormente feito, não foi necessário manter o trabalho de flexibilidade de FNP porque no alongamento. Ele já, com o monitoramento que eu fiz, com a avaliação que eu fiz aqui, ele já melhorou tanto o teste sentar e alcançar, quanto a fleximetria lá da extensão de quadril, tranquilo. Se não melhorou, aí eu entro com a intervenção do FNP. E aí o FNP a gente tem que deixar para uma outra situação para vocês entenderem bem essa metodologia, que ela é bem agressiva, mas ela dá muito resultado. Fato é que quando eu entrar com o FNP, eu vou ter o primeiro microciclo, segundo, terceiro, quarto e assim vai, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, o que eu vou fazer nesse FNP? Facilitação neuromuscular proprioceptiva. Vou fazer aqui com uma intervenção mais leve e aqui eu tenho que ir aumentando as intervenções. Aí tem que conhecer bem a metodologia. Se eu for falar disso para vocês agora na videoaula de hoje, vai ficar muito longa essa videoaula, que já está, né, já está aqui bastante longa. Eu vou deixar para abordar numa outra situação. Mas vejam bem, a videoaula de hoje mostrou o quê? Periodização de flexibilidade, gerei dados, planejei um grande macrociclo, organizei os conteúdos, comecei a colocar lógicas para esses conteúdos, organizei as cargas de treino, fui trazendo do conteúdo do mesociclo para o outro conteúdo do mesociclo informações que me ajudaram e ao longo dos microciclos eu fui evoluindo com as cargas de flexibilidade em cima de um conteúdo primeiro que foi de alongamento, depois de flexibilidade estática e aqui eu tive que abortar o FNP porque na lógica que eu coloquei o cara já melhorou. Se não tivesse melhorado, aí eu teria que dar a periodização dos microciclos de FNP. Pronto. Essa é uma ideia, galera. Ah, João, então é assim que eu tenho que fazer? Não. É assim que tu tens que pensar. Uma ideia para raciocinar, uma lógica para refletir. Agora, tu poderia fazer totalmente diferente essa minha abordagem
se o teu cliente fosse outro. Lembra que teve uma pergunta do Instagram, a galera perguntou, e se o cara, se eu quisesse desenvolver melhor a competência dele no futebol? Bom, aí eu mudaria essa programação de treino. Meu objetivo não é melhorar a competência do cara no futebol, é melhorar os encurtamentos musculares que eu identifiquei. E ao longo desse processo, um dado importante é eu verificar a postura desse cara. Como é que ficou aquela hiperlordose? Como é que ficou aquela tilt anterior? Porque o objetivo é, quando ele melhorar a flexibilidade dele aqui, ó, principalmente no ilho psoas dele, provavelmente, eu espero que essa tilt anterior deixe de ocorrer, porque tem um trabalho de musculação sendo feito paralelo a isso, aonde eu estou fortalecendo, por exemplo, o reto abdominal, que é retroversor da pelve, para tentar minimizar essa tilt anterior, e o meu interesse é ver como é que está essa hiperlordose. Então, existem outras coisas paralelas aqui na periodização, em periodizações paralelas de treinamento de força que tem que se correlacionar também com a periodização de flexibilidade. Então, o que eu estou fazendo aqui é para um item, mas eu tenho que correlacionar com outro item porque o cara tem um detalhe postural que eu vou contemplar, além do trabalho do ilho psoas aqui, que vai ajudar nesse sentido, eu tenho que contemplar no trabalho de força, por exemplo, trabalhar o reto abdominal para essa tilt anterior da pelve dele, para tentar resolver o problema da hiperlordose. Então existem aí situações. Alguém poderia perguntar agora no Instagram, né, que está ao vivo aí, João, mas esse cara não tem um encurtamento de lombar? Olha só, quando a gente fez o teste sentar e alcançar, deu 3 centímetros, ele sentiu aonde? Isquiotibiais. Se ele tivesse encurtamento de lombar, ele sentiria também ou somente a lombar. Então é muito comum quem tem encurtamento de lombar, quando eu pergunto onde ele está sentindo, ele sente lombar, ele sentiu os isquiotibiais aqui. Então por isso que nós planejamos dessa forma. E por isso que essa hiperlordose dele provavelmente não é um encurtamento de lombares, né, de eretores da coluna da região lombar, do quadrado lombar. Provavelmente é um problema de encurtamento associado à fraqueza de abdominais, porque ele fez 20 flexões abdominais e com certa dificuldade, como eu disse para vocês, né? Então é isso. Ao longo da periodização, ao longo desse macrociclo, eu vou conhecendo o meu cliente, posso ir alterando algumas coisas do planejamento para sempre deixar ele mais redondo para o meu cliente. Vídeo aula longa, a galera está nos acompanhando aí também no Instagram, mas vídeo aula longa para poder realmente trazer conteúdo, né? Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a começar a pensar melhor periodização. Não tem receita de bolo, mas é reflexões em cima de dados que a gente tem. Então não dá para prescrever e periodizar sem ter dados, sem saber quem é o cara. A própria periodização vai gerando dados que eu vou utilizando ao longo do processo. Então cada vez mais é como se fosse a ideia da inteligência artificial que tem hoje, né, dos algoritmos. Cada vez ele aprende mais com dados. Eu, personal trainer, quanto mais dados eu vou gerando ao longo do treinamento, mais eu vou aprendendo com o meu cliente e vou melhor periodizando o treinamento para ele. Dá para fazer essa analogia, né? Uma inteligência artificial que aprende com a própria informação. Isso, nós não somos uma inteligência artificial, né? Inteligência humana que tem que aprender com a própria informação. Beleza, galera? Valeu então, obrigado por acompanhar aí. Lembrando que o Training Foco Play tem cursos de periodização também, que é uma plataforma de desenvolvimento de carreira. Quer saber mais? Converse conosco aqui embaixo, entre em contato conosco pelo Instagram que está ao vivo conosco, para poder entender, por exemplo, o curso de fleximetria que nós temos lá no Training Foco Play, além dos outros 75 cursos que nós temos hoje, que eu estou gravando para vocês, dentro da plataforma de desenvolvimento de carreira. Beleza? Valeu, um abração, até a próxima.